A paz do Senhor a todos os irmãos. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Valinhos. Nós vamos orar ao Senhor nesta manhã. Vamos aqui aprender mais uma lição. Estaremos falando a lição número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, pedir a Tua bênção sobre todos os nossos irmãos. Vem nos ajudar, vem nos ensinar, Senhor, todos aqueles que estão, Senhor amado, entrando em contato com a Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Abençoa, guarda, ajuda, fica conosco, Senhor, para que nós possamos, Senhor amado, Te louvar, Te engrandecer, Te exaltar. Ajuda-nos, Senhor, fala conosco, nos ensina pelo Teu Espírito Santo. Pai, nesta manhã, nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos, nesse instante, ouvir o hino 291. Nossa irmã Graziana, ela piane, ela é professora da Escola Bíblica Dominical. Ela vai estar louvando o nome do Senhor. E o nosso irmão pastor José Vanderlei também, juntos, pai e filha, aqui agora, cantando para a glória do nome do Senhor. 291, a mensagem da cruz. De cruz se erigiu, bela o dia, Graças a Deus. com emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. É mesmo, eu Jesus. Glória a Deus. vou proclamar. Levarei Grande é o Senhor eu nosso também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus Tu és bom, ao Jesus. Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem. É a mensagem da cruz. Glória a Deus. Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para mim, minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Aleluia. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. Ter por uma coroa trocar. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que nós levamos a mensagem da cruz, porque lá na cruz Cristo morreu para nos salvar. Graças a Deus. Então estamos na lição número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo está em Efésios 2, 4 e 5, na Almeida Revista e Corrigida. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A mesma leitura na Nova Almeida atualizada, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. A verdade prática diz, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus nessa promessa tão grande. Libertos dos pecados, perdoados, salvos da condenação e ainda recebemos o direito da vida eterna. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Na Nova Almeida atualizada, nós vamos encontrar os termos eles deu vida no lugar de vivificou, nos deu vida. Uma alteração feita mostrando para nós, né? Porque vivificar realmente é reanimar, é animar, é dar vida. Nos deu vida. Vamos encontrar desta forma na Nova Almeida atualizada, não é? Pela graça, porque pela graça vocês são salvos. Isso é o mais importante, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós somos criados em Cristo agora para novas ou para boas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos encontrar na nossa introdução da nossa lição nesta manhã, esse texto bíblico vai apresentar 3 grandes aspectos, relevantes aspectos da doutrina da salvação. Nós vamos falar do homem natural, ele tem uma natureza pecaminosa e é escravo do pecado. Nós vamos falar vivificados pela graça, nós vamos falar de salvos pela graça. A graça, esse favor imerecido que Deus
nos disponibilizou para que todo aquele que crê seja salvo no poderoso e santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses 3 grandes aspectos da doutrina da salvação. Doutrina, sempre lembrando, doutrina é ensino, né? Mas doutrina são as palavras do Senhor que não se alteram. Tanto faz o país, tanto faz a língua, tanto faz o momento, a nação, qualquer que seja o povo. É doutrina. Doutrina é ensino, ou seja, a doutrina da salvação é: somos salvos pela graça, somos salvos mediante a fé, somos salvos em Cristo Jesus. Isso não altera, tanto aqui como em qualquer país. Costumes, maneiras, são coisas regionais, mas a doutrina ela é universal. Ela serve para todo o país, toda a língua, toda a tribo, toda a nação. Importantíssimo, nós temos sempre a diferenciação entre doutrina e costumes, porque os costumes são regionais e as doutrinas são universais. No item 1, vai dizer a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nossa condição anterior. É importante lembrar dessa palavrinha. Nossa condição anterior. Em Efésios 2:1 vai dizer: Ele lhes deu vida, ou vivificou, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então nós vamos falar de 2 termos gregos aqui. 2 termos gregos que estão na nossa lição: o armátia e o paraptoma. O armátia significa pecado, aquele que erra o alvo. Aquele que erra o alvo. Em vez de acertar, ele erra. Esse é o significado da palavra armátia, que está falando sobre pecado, ou seja, a pessoa erra, se engana e ele comete pecado, aquele que erra o alvo. E o paraptoma é a ofensa, é passo em falso de forma deliberada. Por que de forma deliberada? Porque a pessoa escolheu aquela forma, uma forma escolhida da pessoa andar. Então essa ofensa é feita por uma escolha da pessoa. Por isso que chama deliberada, numa forma deliberada, uma forma escolhida. Então o homem, na sua natureza caída, ou seja, depois que Adão e Eva pecaram, o homem herdou essa natureza. Todos somos descendentes de Adão e Eva, não é? Só para nós lembrarmos que quem nos criou foi Deus, não é aquilo que se ensina na escola, que o homem veio do macaco, que o homem é um fruto da evolução, que o homem ele veio desde aquelas pequenas ou primeiras células que existiam no mar, escaldante e calorento, e daquilo foi se transformando, e começaram os primeiros seres vivos, e dos seres vivos foram saindo do mar, viraram répteis, pássaros, macacos e depois o homem. É isso que ensina a teoria, já vamos falar do nome correto, teoria da evolução. É uma teoria, né? Ou seja, é uma forma de pensamento, não significa que é verdade, que como não é. Foi Deus que fez o homem e a mulher, foi Deus que fez tudo que existe. Deus é Deus. Antes que existisse tudo e de eternidade a eternidade, Deus é Deus, tu és Deus. Nosso Deus é todo-poderoso, Ele criou todas as coisas. Não foi o Big Bang, não foi uma explosão, não foi nada disso que gerou o que nós vemos hoje, os planetas, estrelas e o ser humano. Animais, né? E todas as coisas. Deus criou. Então, quando Deus cria o homem e a mulher e coloca ali, eles pecam, a partir daquele momento, toda a sua descendência herda esse pecado chamado pecado original, não é? O pecado da desobediência. Desobedeceram a Deus e foram agora expulsos do jardim e começaram uma vida agora. E todos nós recebemos esta herança. Por isso que fala que o homem tem a natureza caída, ou seja,
todos participam. Todos participam. Então, ele tem a natureza caída. Ele então é diagnosticado como morto. Pessoa sem Deus. Não é? Morto moral e espiritual. É um homem morto. É um homem sem condições. Não é essas coisas que aí os filmes mostram, zumbis, nada disso. O homem está morto moralmente e espiritualmente. Então, em Tiago 1,15 vai dizer para nós: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, Isaías 59, 2 e 3 vai dizer: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a língua profere maldade. Então Isaías, o profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo aproximadamente, está nos ensinando nesta manhã: olha, os seus pecados, as suas iniquidades fazem separação de Deus. Separam o homem de Deus. Porque nós estamos falando da nossa condição anterior. Por que condição anterior? Anterior a conhecer a Cristo. Anterior a ter aceitado a Cristo como Salvador. Antes disso, nossa vida era o que? Morta. Moral e espiritual. É um morto-vivo, como se a pessoa está andando, está respirando, está vivendo, né? O seu coração batendo, o seu cérebro, tudo funcionando. Mas moral e espiritualmente ele está morto. É isso que Deus falou a Adão e Eva. Se vocês comerem da árvore, vocês vão morrer. Não é? E eles comeram e não morreram fisicamente. Achavam que estava tudo bem. Não estava, não. Por quê? Morreram moral e espiritualmente, necessitando da salvação em Cristo Jesus. Então essa é a nossa condição anterior, separados. Éramos separados de Deus. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. E Cristo liga o homem a Deus. Então o pecado separa e o Cristo une. Isso que é importante nós lembrarmos aqui. O homem e a mulher precisam de Cristo para chegar. Então, o pecado começa a trabalhar na vida da pessoa. Começa ali a cobiça, a vontade de ter aquilo que não é dele, que não pode, não é? E agora ele se conceber, dá à luz o pecado. E se o pecado é consumado, gera a morte, como diz nosso irmão Tiago, né? Agora, no nosso ponto 1, 2, diz nossas ofensas e pecados, né? O irmão usa aqui, fala que Paulo usa essa forma de ensinar a dizer aos irmãos, de falar, né? Falando sobre o andar. Ele usa a expressão de andar, né? Olha, vocês estão andando disso, andando dessa forma. Então, o primeiro tópico do 1:2:1, ele vai dizer: andaste segundo o curso deste mundo, andando como o mundo. Então, na versão King James de Efésios 2:2, a parte B do versículo, diz assim: nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial. Na nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo versículo vai falar: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Então é importante nós entendermos que o mundo ele tem uma forma, ele tem um jeito. Por isso que não é para nós nos conformarmos com este mundo, ou seja, não é para nós entrarmos na forma que o mundo prega, o que o mundo ensina. Eu não coloco uma palavra muito importante para nós, aqui para nós temos que tomar um cuidado muito grande com um conceito chamado relativismo. O que é relativismo? É uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem. Um filósofo Protágoras, um filósofo sofista grego, ele dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Olha
Olha como é sutil isso. O homem é a medida de todas as coisas. Cuidado. Quem é a medida de todas as coisas é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. É nele que nós temos que nos conformar, é nele que nós temos que nos aprender, é nele que nós temos que nos medir, não no homem, porque o homem é enganoso, o homem se engana. E o relativismo religioso, aqui a nossa descrição, né, definição, ultrapassa o relativismo moral e além de questionar a formação dos conceitos de bem e mal, diretamente ligados à religião, coloca em questão a palavra de Deus como a única verdade. Por isso que é importante o cristão tomar muito cuidado com relativizar, com o relativismo, não é? Olha que frase é essa. Na dúvida entre o certo e o errado, faça o que te faz feliz. Olha como uma palavra parece bonita, uma frase bonita, mas é totalmente relativista. Ou seja, faça o que você quiser, te deixa feliz? Não, nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós temos sempre que nos comparar, sempre que nos medir com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é vida. Então, o relativista, ele coloca em questão a palavra de Deus como única verdade. Não sei, né? Eu não sei bem. Será? Ele fica questionando a Bíblia. Não, um livro. Não sei. Não, a palavra de Deus é verdade. É a verdade, é a palavra do Senhor. Então, sempre nós devemos nos medir pela palavra, analisar pela palavra, olhar na palavra, saber o que a palavra nos ensina. Então, andar segundo o curso desse mundo, dizendo Paulo. Agora, quem disse que se algo sai na moda, se algo a moda está ensinando, se essa roupa está na moda, se esse calçado está na moda, se esse jeito de se pentear está na moda, quem disse que nós temos que seguir isso? Isso é mundo. Isso é a maneira que o mundo trabalha. Não é necessário ou não devemos, sempre nós devemos, tudo que aparece, olhar e ser crítico do ponto de vista de olhar na palavra de Deus, para ver se aquilo não ofende a Deus. Porque uma roupa do cristão, uma roupa da pessoa, pode ofender a Deus. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o cristão tem que tomar cuidado. Então, não é porque a moda diz, a moda atual, assim está, lá não sei aonde, não importa. Nós não temos que andar segundo o mundo. Nós não temos que nos conformar com o mundo. Nós não temos que nos adequar, entrar na forma do mundo. Cuidado! Olha outra coisa que o mundo fala. Se não der certo, separa. Ou seja, você casa, mas se não der certo, separa. O que tem? Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Então não é porque o mundo faz que nós cristãos vamos fazer. Isso é coisa do velho, do passado. De uma vida anterior, antes de conhecer a Cristo. Então, se não der certo, conserta. Se o seu carro quebra, você joga fora? Você não conserta? Você não conserta a sua casa? Você não conserta o cano que está furado e vazando água? Você não conserta a instalação elétrica que queimou e agora você precisa da instalação elétrica de novo? A gente conserta. Consertar é amar, é poder trazer de volta, é unir. Por quê? Porque o perdão conserta. Na vida matrimonial, o perdão conserta. Na vida da pessoa, o perdão conserta. Se nós errarmos, podemos pedir perdão, podemos nos humilhar e pedir perdão para aquela pessoa, se é a esposa, se é a mãe, se é pai. O perdão conserta. É a maior ferramenta que nós temos na nossa mão para consertar problemas. Porque o perdão faz isso. É hora de perdoar, não é hora de separar. O homem pode correr no erro, a mulher pode correr no erro. Pode acontecer. Não deveria,
Mas João diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado. Ou seja, agora se eu me arrependo, se eu peço perdão, eu tenho condição de unir de novo aquilo que está quebrado, aquilo que não separar. Infidelidade. Olha que coisa terrível que acontece no mundo de hoje. As pessoas são infiéis. As pessoas não levam a sério a questão da fidelidade. Cuidado com isso. Fidelidade com o cônjuge, fidelidade com a namorada, fidelidade com a noiva, se preparando para o casamento. Precisa ser fiel. Fidelidade a Deus. Nada errado se te faz feliz. Aonde já viu isso? Isso é conforme o mundo. Andaste conforme o que o mundo fala. Como assim nada errado se te faz feliz? Com quem se comparou isso? Por isso você tem que comparar com a verdade absoluta. Tem que comparar com Cristo. Tem que comparar com a palavra de Deus. Quando você compara com a palavra de Deus, você vai ver que o que é errado. Então nada desse negócio na dúvida entre certo e errado, vai procurar entender o que está certo e o que está errado. Se você está na dúvida, é o que eu sempre ensino, não faça. Se você está na dúvida, não faça. Vai perguntar, vai aprender, vai ler na palavra de Deus, vai perguntar para o seu pastor, vai se aconselhar. Não faça. Não é faça o que te faz feliz. De jeito maneira. Isso é mundo. É andar conforme o mundo. O cristão não anda conforme o mundo. O cristão anda pela palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e para o meu caminho. É palavra de Deus. Então, nada de andar segundo o curso do mundo. Vamos nós andarmos segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus faz total diferença na vida da pessoa. No 1.2.2, mas de novo, usando o termo comparação aqui, andar, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Não é? Efésios 2:2 vai falar, na King James, fala, de acordo com o príncipe do poder do ar. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz, faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Não é? João 12:31, na King James, fala, chegou a hora desse mundo ser julgado, e agora o príncipe desse mundo será expulso, quando Jesus está ensinando. Então nós temos que tomar cuidado, porque 2 Coríntios 4:4 diz, mas nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse mundo, nós estamos falando das coisas do mundo, o Deus desse mundo, Satanás, o que ele quer é cegar o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho. Para que a luz do evangelho não apareça, para que a palavra de Deus não apareça. Então ele escurece. A pessoa fica o quê? Vendada. Tem uma venda nos seus olhos. Ele não vê nada. Ele não está enxergando nada. Ele está simplesmente andando sem saber para onde vai. Cegou ele. Está cego. Olha que coisa terrível. Ele quer que a pessoa esteja cega. Ele quer que a pessoa esteja com a mente totalmente conturbada. Não é nada disso. Essa Bíblia é um livro velho, onde já se viu milhares de anos escrito aí. Como é que é? Como é que é isso? Você estava lá? Não é? Você estava lá? Alguns até dizem assim, foi escrito pelo homem. Lógico que foi escrito pelo homem. Não é? Foi Deus que inspirou o homem a escrever. É a inspiração, é o sopro de Deus na vida dos mais de 40 escritores da Bíblia Sagrada. E a Bíblia é tanto poderosa e tão maravilhosa que ela está viva a cada dia. Ela é mais atual, como dizia Billy Graham, do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia ela contém tudo. Por quê? Porque ela foi feita por Deus. O Espírito Santo inspirou homens para escrever. Não inspirou o macaco para escrever, nem o elefante, nem o leão, não. Inspirou o homem
e o homem escrevendo para que nós tivéssemos vida através dela. E ela se encaixa, ela se complementa, ela se ajusta, porque a Bíblia ela se completa e ela se interpreta a si mesma. Então o homem do mundo está com a mente conturbada. Períodos como esse que estamos vivendo, da pandemia do coronavírus, pessoas se perdendo o raciocínio, a razão, não sabem em quem confiar. Confia no Senhor, confia em Deus, confie no Senhor Jesus Cristo. Mente conturbada. As pessoas cegas, levando o outro, caminhando com outra pessoa, vai fazer o quê? Todos vão cair no abismo. Me segue. Se seguir o príncipe da potestade do ar, vai cair no abismo. É isso que ele quer. E é isso que nós temos que lembrar, não é? O Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes. É muito específico ali. Por quê? Porque aquele que crê no Senhor Jesus. Quando ele crê no Senhor Jesus, ele crê na palavra de Deus. Então que nós tomamos muito cuidado, não é? De novo, ele usando a metáfora aqui de andar, ele fala do 1, 2, 3, ele vai dizer, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2 e 3 vai dizer assim, na Nova Almeida atualizada, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Na King James, dizendo, buscando satisfazer as vontades da carne segundo os seus desejos e pensamentos. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam, assim porque somos seres humanos como os outros. Então, nós estamos o quê? Nas nossas ofensas e pecados. Então, o homem trabalha, o homem tem que abraçar a palavra de Deus, conhecer a Cristo, porque nós temos inimigos, nós temos um inimigo mundo, como nós estamos falando, do que o mundo vem falando, do que ele prega, do que ele ensina, para nós não conformarmos com o mundo. A carne, que é o nosso próprio corpo, nós temos uma natureza pecaminosa, como já dissemos. É uma luta constante, porque lá em Gálatas 5,17 vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito, que é o Espírito Santo, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, nós temos que tomar o cuidado, né? Temos que mortificar a carne. E temos o diabo também. São três grandes ali inimigos que nós temos que estar sempre alertas. O mundo, a carne e o diabo. Porque o nosso coração é um lugar que Deus trabalharam. O coração está sendo trabalhado por Deus. Então, no coração, sempre quando a gente fala coração, lembrar que é a nossa mente, o nosso entendimento, não é o coração que pulsa sangue, mas é importante nós lembrarmos que são inimigos e nós temos que tratá-los como inimigos. Cuidado, não facilite. Cuidado. Então, o corpo e a mente querem inclinar por um lado. Por que ele inclina? Ele fala de fazer ou inclinar. Satisfazer. Porque o corpo, ele está querendo fazer coisas que têm a ver só com esta vida. Só com isso que ele está preocupado. Ele não está preocupado com as coisas que vêm depois. E o que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, muito cuidado, não é? Muito cuidado. Por quê? Porque as obras da carne, ou seja, aquilo que o corpo pratica, que está lá em Gálatas 5, 19, 21, que nós devemos tomar o cuidado, que nós devemos aí tomar cuidado com aquilo que aparece para nós não vivermos desta forma, conformados com o que o corpo quer. O que são obras da carne? Está aqui, ó, para nós. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, homicídios, bebedices. E Paulo acrescenta ainda, e outras coisas dessa mesma
esse mesmo tipo, né? E outras coisas, o cuidado. Então, cuidado com o relativismo. Cuidado com essa história do que não é nada errado se te faz feliz. Cuidado. Cuidado, porque isso é o corpo que está querendo. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, vá na palavra de Deus. Na dúvida, pergunte para o seu líder, para o seu pastor. Pergunte para ele, para você não errar. Vá na palavra, aprenda a palavra. Por quê? Porque nós andávamos, ano passado, nós estávamos lá antes de conhecer ao Senhor. Nós estávamos presos nas nossas ofensas e pecados. Mas daqui para diante, temos que ter uma nova vida. Uma vida nova, transformada, liberta pelo poderoso e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Muito bem. No tópico número 2, nós vamos falar vivificados pela graça. Alcançados, no 2:1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Efésios 2, 3 e 4, na Nova Almeida atualizada. Entre eles também nós, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. O nosso comentarista, ele vai no português para nos ensinar nesta manhã, e ele fala de uma coisa chamada conjunções adversativas. E eu coloquei aqui para nós meditarmos um pouco, pensarmos como que é importante isso, né? O que é uma conjunção adversativa? Ela liga duas orações ou palavras, expressando ideia de contraste ou compensação. São elas, quais são essas palavras que a gente usa no português? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. E ele deixou o exemplo para nós no português aqui. Tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. Então, olha a importância de uma palavrinha tão pequena que liga o versículo 3 ao versículo 4. Se parasse no versículo 3... está escrito assim, éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, não tínhamos esperança nenhuma. Não tínhamos como ir para frente. Porque já está determinado, nós estamos filhos da ira. Ou seja, a ira de quem? De Deus. Éramos filhos da ira, porque nós andávamos no passado, sempre para bom frisar, no passado nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. No passado, agora, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, se ele parasse, no verso 3, Paulo parasse, que seria de nós? Filhos da ira. Mas o importante é que quem escreveu, Paulo, mas quem inspirou, o Espírito Santo. Aí vem o versículo 4, diz, mas, aleluia. Então, diz o que é? Uma expressão de ideia de contraste. Ou seja, olha, vocês eram filhos da ira, mas Deus sendo rico em misericórdia, aleluia, por causa da misericórdia de Deus, diz o Salmo 52:8, confiarei da misericórdia de Deus eternamente. Em Lamentações 3:22-23, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa! Esse mas, essa pequena palavra, uma conjunção adversativa, dizendo, olha, graças a Deus, aleluia, tem uma oportunidade para todo aquele que crê. Deus é rico em misericórdia, rico, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Que maravilha! Por isso que nós estamos aqui, somos abraçados pela grande e poderosa misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus nos abraçou. Então essa pequena palavra, ela nos traz essa segurança, por causa da grande e poderosa
misericórdia do nosso Deus. E ainda continua. Além da misericórdia, quando ele põe o mas, no versículo 4, por causa do grande amor com que nos amou. Achei interessante a tradução King James, a nova tradução na linguagem de hoje para Salmo 63:3, que fala para nós, o amor de Deus é melhor que a vida. Na Nova Almeida, atualizada, está falando que a graça de Deus é melhor que a vida. Na tradicional está falando a longanimidade de Deus é melhor que a vida. Então achei maravilhoso essa tradução da King James, a nova tradução na linguagem de hoje, usando a palavra amor. O amor de Deus é melhor do que a vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. No que consiste o amor de Deus, falava João, o apóstolo do amor? No que consiste a cruz com esse coração? Que coisa linda, não é? A expressão do amor de Deus na cruz. Nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Para ser propiciação, ou seja, para ser feito essa oferenda a Deus de alguém inocente, inculpável, que não tinha culpa alguma, precisou Jesus Cristo passar pela cruz para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos perdoados por causa do grande amor de Deus. O grande amor de Deus fez essa diferença. Então, uma pequena palavra, mas, mostra que de filhos da ira, nós se tornamos agora filhos de Deus por causa do grande amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse amor incomparável, um amor que não se mede, imensurável. Não dá para medir o amor de Deus. No 2.2, dizendo vivificados por sua graça, na versão Nova Almeida atualizada, ele vai dizer para nós, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. E na nossa RC fala vivificados, juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Fomos vivificados, ou seja, recebemos vida, fomos reanimados, regenerados, transformados, mudados, por causa da graça, da maravilhosa graça do Senhor Jesus. A graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Jesus Cristo é a graça entregue por Deus para nós, para pudéssemos ser salvos, para que o homem e a mulher tenham a condição de ser vivo de novo, sair da morte para a vida. Quem crê nesse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Então a pessoa está morta nos seus pecados, nas suas ofensas, está longe de Deus, está tudo morto, mas quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, a graça maravilhosa dele nos transforma numa nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, da vida, regenera, transforma, faz do homem uma vida nova, vivifica, ele reanima, ele anima, ele dá vida. Aquele que estava morto agora passa a estar vivo, passa agora a viver, que ele não estava mais vivendo, ele simplesmente não vivia, ele andava como morto, andando nesta vida sem nenhuma nenhuma esperança. Agora, depois disso, além dessa vida maravilhosa que nós já temos aqui, o Espírito Santo em nós, a alegria do Espírito Santo, fruto do Espírito na nossa vida, além disso, nós vamos ser exaltados. Por quê? Porque Deus quer colocar o homem de novo na posição que ele perdeu.
posição que Adão estava antes de pecar. Uma posição perfeita. Antes de pecar, Adão era perfeito. Como Deus vai fazer isso? Fazendo uma transformação do homem, todo aquele que crê. Então nós vamos ser exaltados pela graça, ou seja, por causa da salvação, nós vamos ser exaltados. Por causa da maravilhosa graça, nós seremos exaltados. Então lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no verso 51 a 54, Paulo diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esse corpo nosso, feito de carne e osso, a Bíblia diz que carne e osso, ou carne e sangue, não herda o reino de Deus. Não é possível nós adentrarmos as mansões celestiais, não é possível nós entrarmos na mansão celestial, no céu, onde está preparado para nós, com esse corpo. Então esse corpo ele precisa passar por uma transformação, que o Espírito Santo vai operar em nós, uma transformação poderosíssima, como está dizendo aqui Paulo, dizendo para nós: vou revelar para vocês o quê? Um mistério. Ou seja, cientificamente, pode pensar, ou alguém que está me ouvindo, ou alguém que é cientista, pode pensar que isso é uma loucura. Porque para quem não compreende ou que não crê na palavra, parece loucura mesmo. Diz Paulo: mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos dormiremos. Tem que Paulo usa dormiremos, não morreremos. Por quê? Porque a palavra dormir, ela está dizendo que quando a pessoa morre no Senhor Jesus Cristo, ou morre crendo no Senhor Jesus Cristo, ele não morre, ele dorme. Por isso que aqui, usando a ideia da trombeta, porque a trombeta vai soar. Quando alguém está dormindo, por exemplo, no quartel, e é o toque do amanhecer, o toque que precisa agora levantar do alvorecer, há um toque feito por trombeta. Para quê? Para que aqueles que estão dormindo se levantem. Olha que coisa linda. É esse o sentido que Paulo está querendo dizer. Olha, lógico que a gente sabe que está morto, que vai ao pó, que vai estar lá só um monte de osso, ou quem sabe nada. Né? Só ficou aquele pozinho. Nós sabemos disso. Mas ele está dizendo que no sentido, olha, vocês estão dormindo. Vocês serão acordados. Porque esse corpo vai se transformado. No quê? No momento. No abrir e fechar de olhos. Frações de segundo. Ao tocar a trombeta, através do Espírito Santo, nós seremos transformados. Aqueles que estiverem vivos serão transformados no corpo vivo para um corpo espiritual. E aqueles que morrerem vão ser também transformados num corpo espiritual. Olha a maravilha! Nós vamos ser arrebatados, após o arrebatamento, levados para estar com o Senhor nos ares. Nós seremos galardoados, receberemos galardões, ou seja, prêmio, um prêmio pelas nossas obras, por aquilo que fizemos pela obra de Deus. Será recebido. E depois de ser galardoados, de ser premiados, nós vamos adentrar a cidade santa pelas portas. Lembrando que a cidade que o Senhor preparou para nós tem 12 portas, não é? Ela é um cubo gigantesco de 2.200 quilômetros de largura, de altura e de profundidade. Gigantesco. E cada lado tem 3 portas com os nomes das tribos
de Israel. Então vamos entrar para quê? Para a festa, né? A festa do casamento, as bodas do Cordeiro, onde uma festa terá para nós, que ali o Senhor Jesus está e nós vamos assentar para comemorar a nossa vitória. Tragada foi a morte pela vitória. A morte não terá mais domínio. O corpo novo, o corpo celeste, o corpo espiritual, a morte não tem como mais tocar. Então, por estragada foi a morte na vitória. Nós seremos exaltados pela graça. A graça aqui no mundo já nos exalta. Uma pessoa que era perdida, estava no vício, no pecado, quando ela é transformada pela graça, se torna de novo um cidadão, se torna de novo uma pessoa que ela é reconhecida. Olha, aquela pessoa era assim, agora olha como ela vive. Olha a mudança, olha a transformação. Tudo isso é exaltação. Exaltado pela graça, aqui nesse mundo, as pessoas que recebem a Cristo como Salvador, porque são transformados. E também, depois, nós seremos mais exaltados ainda, recebendo um corpo novo e entrando na glória para sempre estar com o Senhor Deus. Através do Cristo, do Salvador, daquele que nos mudou, daquele que nos transformou por causa da graça, por causa da maravilha da graça, da maravilhosa graça de nosso Deus nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No terceiro tópico, nós vamos encontrar aqui a salvação não vem das obras. Importante isso, a salvação não vem das obras. Graça, no 3.1, graça como meio da salvação. Então, para nós lembrarmos aqui, uma palavra bem conhecida nossa, do povo cristão. Graça do grego charis, significa favor imerecido. É importante nós lembrarmos, o nosso comentarista diz, a iniciativa de prover a salvação foi de Deus. Foi Deus que teve a iniciativa de salvar o homem. Lá do início, quando Adão e Eva pecam, Deus já dá uma saída. Deus fala assim, ó, da semente da mulher nascerá um semelhante que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, desde lá Deus deu a saída, deu a salvação. A iniciativa sempre parte de Deus, que Ele sabe todas as coisas, é presciente, conhece tudo, é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, por meio da graça, Deus ativa o livre-arbítrio. O ser humano começa a pensar para tomar uma decisão. Como que ele ativa? Pela pregação do Evangelho. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, ela penetra dentro da pessoa. Ela penetra. Você vê que fala dentro da alma e do espírito, não é? Ela vai lá dentro, no mais profundo do ser humano. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, é que convence o homem do pecado. Então, nesse momento, o ser humano faz a escolha para a salvação ou para a perdição. Porque o ser humano é dotado da semelhança de Deus. Semelhança de Deus significa que ele tem livre-arbítrio para agir. Por isso que o ser humano pode resistir à graça. Por que aqui o nosso comentarista colocou essa expressão? O ser humano pode resistir à graça. Porque é um conceito, o conceito calvinista. No conceito calvinista, primeiro, não existe livre-arbítrio e a graça não pode ser resistida. Ou seja, a pessoa não escolhe e a graça nunca pode ser resistida. Foi falado para uma pessoa, ele vai se converter, não é? Se ele já é predestinado. Então, é um conceito calvinista, por isso o nosso pastor aqui, comentarista, ele é muito específico para dizer, ó, o ser humano pode resistir à graça, porque o ser humano é dotado de livre-arbítrio. O ser humano é dotado de livre-arbítrio e pode escolher se ele quer ou não quer. Efésios 2, 8 e 9, que é o tema principal da nossa
da nossa lição de hoje, dizendo assim: pela graça sois salvos, ou porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou é necessário crer no Senhor Jesus Cristo. Graça é o caminho, é o meio, como nós vemos na figura. É o meio, está no meio. Então, para o homem que está acorrentado nos vícios, no pecado, a graça quebra tudo isso, porque ele agora deixou-se, ele creu naquele que é o Todo-Poderoso, no Senhor Jesus Cristo. Ele creu em Jesus Cristo. Dado que ele crê, por causa da fé, ele crê na palavra, ele crê no Evangelho, agora o meio que ele agora chega à salvação é através da graça, que é Cristo. Romanos 3, 23, 24 vai dizer: pois todos pecaram. Quando ele fala todos pecaram, é para lembrar do pecado que vem de Adão. É a nossa herança de Adão. Então Adão pecou e nós recebemos o pecado também. Então ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Necessitam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus toma a iniciativa, coloca a graça para que o homem, crendo em Cristo, pode ser salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, sim, a graça, o homem pode resistir à graça, ou seja, o homem pode, sim, não querer, porque está no seu livre arbítrio. Bendito seja o poderoso nome do Senhor. Cuidado, não é? Uma vez salvo, salvo para sempre? Jamais. Uma vez salvo, aquele que está em pé se cuida para não cair. Uma vez salvo, o homem tem que andar na direção de Deus. Uma vez salvo, o homem tem que andar pela palavra de Deus. Uma vez salvo, o homem precisa continuar se santificando pela palavra de Deus, tendo uma vida digna diante de Deus para que continue sendo salvo. Salvação, ela é dependente de Cristo e do homem viver uma vida piedosa na presença do Senhor. No 3.2 ele vai falar obras como evidência da salvação. Ou seja, depois de salvo, nós temos que ter boas obras, não é? Porque pela graça são salvos, vocês são salvos mediante a fé, e se não vem de vós, lembrando que foi Deus que teve a iniciativa da salvação, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por que não é por obras? Porque seria injusto. Simples assim. Injusto. Deus seria injusto, porque aquele que tem seria salvo. Compraria? Quanto custa? Eu pago. Não é? Porque o homem na sua arrogância diz: eu compro. Quanto custa? O carro é tanto, eu compro. A casa é tanto, eu compro. Eu compro o que eu quiser, eu compro o barco, eu compro qualquer coisa. Porque o homem está acostumado a comprar. Ele quer ter, então ele vai, despende o seu dinheiro, trabalha e faz de tudo para poder comprar. Mas Deus seria injusto. E o homem que não teria nada? Perderia tudo? Não teria condição? Por isso que é por graça, não é por obras. Um homem chamado Cornélio, ele era um homem muito bom. Fazia muitas esmolas, porque ele tinha um coração bom. Mas, para poder encontrar a Cristo, foi necessário Pedro ir pregar na casa dele e ele crer em Cristo. As obras dele, sempre é bom fazer boas obras. Faça boas obras. Até muitas pessoas que não conhecem a Cristo e fazem boas obras, mas as boas obras não dão direito à salvação. Somos salvos pela graça. Somos salvos através da cruz de Cristo. Somos salvos crendo em Jesus. Então não importa se o homem é milionário, bilionário, ou se o homem não tem um centavo furado.
Não importa. O que importa é a pessoa crer no Senhor Jesus Cristo. Depois que ele crê, por isso que fala, criados em Cristo Jesus para boas obras. Depois que o homem crê, tanto rico como pobre, ele pode fazer a obra, a boa obra. Depois de salvo, o cristão deve fazer boas obras, amar o próximo. Então, você encontra uma carteira com dinheiro e com documento, você precisa devolver para aquele que é aquele documento. Você não pode se apropriar do dinheiro e jogar a carteira fora. Isso é boa obra. Fala, não, Deus está me abençoando. Não, Ele está te provando. Se lá tem um documento, nome da pessoa, você tem que dar um jeito de encontrar. Ou levar para lugares como Correios, onde tem achados e perdidos. Para que a pessoa tome de novo posse daquilo que é dela, não é seu. Você pode fazer uma boa obra dando um lugar para sentar. Hoje em dia, no Brasil, nós já temos agora lugares específicos para pessoas idosas. Quando eu era jovem, eu sempre aprendi do meu pai a gente ser gentil com os mais velhos, a gente ser educado com os mais velhos, a gente ser educado com as mulheres. Como que nós fazíamos? Na minha época, quando eu andava de ônibus, eu dava o meu local para uma mulher. Entrava uma mulher, não precisava ser idosa, né? Não precisava ser grávida, não. Tinha mulheres que entravam com pacotes, com coisas. Eu saía do lugar, obviamente quando não havia lugares mais, e dava o meu lugar para que a pessoa sentasse. Isso se chama educação, respeito pelos outros. Hoje é tudo na norma, na regra. Tem que ter um lugar para a pessoa sentar. Aqui só senta aqueles acima de 60 para cima, não é? E ainda tem pessoas que desrespeitam. Entra na vaga daquele que é, por exemplo, uma pessoa que tem necessidade especial. A pessoa entra com o carro lá e coloca lá como se nada tivesse acontecendo. Porque a pessoa está perdendo o senso. Quando eu era jovem, eu fazia naturalmente. Não é? Ajudar as pessoas, ajudar os outros levarem, fazer alguma coisa. Isso são obras. Quem vai pesar as obras é Deus. Então nós, cristãos, devemos fazer boas obras. Então você jovem, você irmão, você está na igreja, não tem mais lugar para sentar. Chega o mais idoso, dá o seu lugar, você pode ficar de pé. Você pode dar o local para ele se assentar. Os mais abastados, logicamente, né, pessoa rica, aceita Jesus como Salvador, ele tem possibilidade de ajudar, ele tem possibilidade de dar. Fala, olha, eu tenho aqui um terreno aqui, eu não vou usar esse terreno, eu vou vendê-lo, eu vou dar, está num local bom, eu vou dar para a casa do Senhor para que possa ser construída uma igreja. Ele é abastado, é para isso que Deus deu para ele riquezas materiais, para nós abençoarmos as outras pessoas. Misericórdia, meu irmão. Você que tem, seja generoso, Deus te deu, agora entregue, traga, faça boas obras. Deus vai ver isso. Mas nós podemos fazer muita coisa sem dinheiro, como nós já comentamos. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, né? A irmã acabou de ter um filho, pode ir lá ajudar, lavar a roupa, lavar a casa, limpar a casa, fazer todos os serviços de casa, porque a nossa irmã com a criança pequena está precisando de ajuda. São obras. Então, irmãos, vamos amar o próximo, vamos fazer, vamos trabalhar. Depois de salvo, precisamos fazer boas obras. Aquilo que você pode fazer, aquela cesta básica que você pode trazer, aquilo que você pode ajudar os demais que estão precisando. Por quê? Porque Deus deseja, Deus quer que nós façamos boas obras. Nós somos criados para boas obras. Devemos fazer boas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Concluindo, a nossa conclusão é que no passado nós estávamos condenados na escuridão. Nós éramos filhos da ira, porque nós estávamos debaixo do pecado de Adão. Não é?
Mas a maravilhosa graça nos trouxe salvação em Cristo, regeneração. Agora somos filhos por adoção. Deus nos adota. Nós somos filhos, podemos chamá-lo de Abba Pai. A nova vida em Cristo, que nós recebemos agora, porque cremos no Senhor e temos nova vida, as coisas velhas já passaram, agora temos que exercitar o amor. O amor tem que ser feito em exercício, ou seja, colocar em prática, amar o próximo. E ser praticante das boas obras, ajudar. Aquilo que você puder fazer. Ajudar as pessoas, ajudar o próximo, ajudar a família, ajudar o pai, a mãe, ajudar os irmãos, ajudar a igreja, ajudar o seu vizinho, fazer o que você puder fazer. E aí nós vamos nos tornar verdadeiros adoradores, tanto homens como as mulheres, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, Deus em Cristo nos ajude, porque nós não vivemos mais segundo o mundo, nós andamos mais segundo o mundo, nós andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Satanás, o príncipe dos ares. Não, nós andamos por Cristo, bendito seja o nome do Senhor, nós andamos nele. Então vamos fazer boas obras, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Querido Jesus, queremos te louvar e te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por mais essa escola bíblica dominical. Abençoa, Senhor amado, a todos, que nós possamos ser praticantes da tua palavra. Opera um milagre na vida de todos, Senhor. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos. Nos dá um domingo abençoado na tua presença. Na tua presença, guarda-nos, Senhor. Estamos isolados, mas estamos unidos pelo teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos e desde já agradecemos. Deus abençoe a todos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo.